Amores, vamos continuar agora com a nossa aula de português no módulo 2, página 27, certo? Vocês já assistiram o vídeo que fala sobre ponto de exclamação e ponto de interrogação. Veja ao lado os principais tipos de fobia que afetam a vida de muitas pessoas. Medo de viajar de avião, aerofobia, medo de cães, sinofobia, medo de aranha, aracnofobia, medo de baratas e outros insetos, entomofobia, medo de lugares fechados, claustrofobia, medo de altura, acrofobia. Vamos prestar atenção. A nossa saúde é muito importante, a nossa saúde e nosso bem-estar, certo? Quais são os seus medos? Livrar-se do medo não é algo tão simples assim, certo? É uma coisinha um pouco complicada. Hoje em dia, há tratamentos eficazes para a fobia, que são as terapias. Por meio delas, a pessoa modifica seu pensamento e respeito do medo, certo? E contribui para mudar seu comportamento perante a animais, objetos ou outras situações que geram fobia, certo? O medo exagerado de algo não é normal. Portanto, se vocês tiverem medo de alguma coisa, não deve ser escondido, certo? Vocês devem falar aos seus pais ou alguém mais velho ou ao seu professor, certo? Primeiro, vocês vão responder oralmente. Você conhece alguém que sofra de alguma fobia? De que tipo? Segundo, vocês vão responder oralmente. E será que, de alguma forma, as pessoas que têm algum tipo de fobia podem se tratar? Discuta com seus colegas e o professor como você imagina que pode ser o tratamento para o medo exagerado. Lembre-se, se vocês têm medo de alguma coisa, não deve ser guardado. Fale para alguém para que esse medo seja tratado. Terceiro, se você pudesse dar um conselho a uma pessoa com algum tipo de fobia, qual seria? Na ponta da língua, sinais de pontuação, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Olha só, ponto de interrogação e ponto de exclamação, certo? Os sinais de pontuação são usados no conjunto de sinais gráficos que servem para organizar as frases. O ponto de interrogação, certo? Serve para fazer uma pergunta, certo, meus amores? Vamos lá. Exemplo de algumas frases com sinal de pontuação. Qual o nome do seu cachorro? Ponto de interrogação. Onde será a festa? Ponto de interrogação. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, certo? É utilizado para indicar admiração, espanto, alegria, advertência, certo? Vamos lá. Vamos observar aqui as frases que a tia Patrícia colocou. Parabéns, ponto de exclamação. Que sorvete gostoso, ponto de exclamação. Até que enfim, ponto de exclamação, certo? Então, o ponto de interrogação é usado para fazer perguntas e o ponto de exclamação é usado para indicar
A admiração é espanto, a alegria, a advertência, certo? Observe que as frases podem ter sentidos diferentes de acordo com a pontuação utilizada. Ita gostou de ler um conto acumulativo, mas uma coisa que chamou a sua atenção foi a existência de outros sinais de pontuação, além da vírgula e do ponto final. Certo, meus amores? Além da vírgula e do ponto final. Eu percebi que no texto aparecem alguns sinais quando o Sérgio vai fazer uma pergunta para o monstro ou quando fica surpreso com alguma coisa, certo? Observe o trecho extraído do conto. O que você está fazendo aí? Vejam só, observe que tem um ponto de interrogação. Se você ficar me olhando assim, a vírgula. Eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Ponto de exclamação. Letra A. Pinte o sinal de pontuação que aparece no final de cada frase do trecho acima, certo? Então, vocês vão pintar com a cor que vocês quiserem os sinais de pontuação que aparecem em cada frase do trecho acima. Nessa frasezinha, o que será que está fazendo? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Letra B. No trecho que você acabou de ler, Sérgio faz uma pergunta ao monstro na parede. Qual é? Copia abaixo. Então, você vai ver qual é a pergunta que Sérgio está fazendo ao monstro naquele trechinho rosa que nós acabamos de ler na página 27 e vocês vão escrever aí, certo, meus amores? Letra C. Além dessa pergunta, qual outra Sérgio poderia ter feito ao monstro? Escreva a seguir e não esqueça de usar o ponto de interrogação. É totalmente pessoal, você vai usar outra pergunta, vai imaginar outra pergunta que Sérgio poderia ter feito ao monstro e não esquecer de colocar o ponto de interrogação. O sinal de pontuação é usado após perguntas, chama-se o ponto de interrogação, certo? Então, os sinais de pontuação que é usado após pergunta é o ponto de interrogação. Segundo, depois de fazer uma pergunta, Sérgio também fez uma ameaça ao monstro. Copie apenas esse trecho da fala do garoto e o ponto de exclamação que aparece no final da frase. Então, vocês vão escrever a ameaça que Sérgio faz ao monstro e não esqueça de colocar o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para demonstrar sentimentos ou emoções, como susto, raiva, medo, admiração, alegria e tristeza. Terceiro, crie uma frase que expresse o sentimento de um dos monstros, como medo, surpresa, susto, entre outros, ao receber a ameaça de Sérgio, certo? Vocês vão criar uma frase com o sentimento de um dos monstros, com medo, com surpresa, com susto ou outro.
não esquecendo de colocar o ponto de exclamação no final da frase. Quarto, observe atentamente o quadro a seguir, certo? 1. Alguém faz uma pergunta, certo? Alguém faz uma pergunta, indica uma dúvida. 2. Alguém demonstra um sentimento, sentimento de admiração, certo? Vamos para a página 29. Agora, leia as frases e copie do quadro o que cada uma indica. O monstro era muito feio, certo? Vocês vão ler a frase e copiar do quadro que cada um indica. B. O monstro era muito feio. A frase A indica o quê? E a frase B indica o quê? Certo? Veja, observe bem. Na frase A, nós temos um ponto de exclamação. Na frase B, nós temos um ponto de interrogação. Quinto, vamos praticar o uso desses sinais de pontuação. Leia as frases a seguir e pontue-as usando o ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Os sinais de pontuação ajudam o leitor a entender melhor aquilo que lê. Letra A. Do que você tem medo? Qual ponto que você coloca aí? Exclamação ou interrogação? Letra B. O que você achou da história? Exclamação ou interrogação? Letra C. Não precisa ficar assustado. Ponto de exclamação ou interrogação? Letra D. Que conto mais fascinante? Exclamação ou interrogação? Letra E. Será que Sérgio continuou vendo monstros na parede? Ponto de exclamação ou interrogação. Agora registre a sua conclusão sobre o uso dos sinais de pontuação que você estudou nessa unidade, completando o quadro abaixo. Veja só, lembre-se, o ponto de exclamação indica uma emoção ou um sentimento. O ponto de interrogação para fazer uma pergunta. A vírgula para separar elementos da frase, certo? Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta. Vamos para uma pergunta. Onde será o almoço? Estou fazendo uma pergunta. Que doce delicioso. Estou usando o ponto de exclamação. Comprei goiaba, manga e acerola. Usei as vírgulas e no final o ponto final, certo? Usei os dois pontos. E o ponto final mostrar a informação completa, certo? Então a tia Patrícia colocou aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Observe os sinais de pontuação, certo? Eu gosto de ir à praia, olha só, a vírgula, ao campo e ao parquinho, ponto final. Então, eu usei na frase a vírgula e o ponto final. É muito divertido, ponto de exclamação. Você também gosta? Ponto de interrogação. Fiz uma pergunta, certo? Então, nesse sexto, vocês irão, observar os sinais, certo? Olha só. Ponto final,
vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Vocês irão botar o nome dos sinais. Aí você irá ao lado colocar: o ponto final é usado para quê? A vírgula é usada para quê? O ponto de interrogação é usado para quê? E o ponto de exclamação é usado para quê? Certo, meus amores? Aqui nós encerramos a nossa aula de português. Fiquem com Deus. Espero por vocês amanhã, certo? Beijos!